todo mundo começou a ficar emocionado porque tava emocionado com o discurso, mas eu não tava emocionado com o discurso. Eu tava emocionado com aquela voz dentro de mim. Eu desci do palco, já falei pra minha mãe, mãe, eu não vou advogar. O senhor falou comigo, e minha mãe já falou, não, pelo amor de Deus, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade. Falei pra minha esposa é sempre muito compreensiva. Falou, olha, se Deus falou contigo, vamos esperar ver o que acontece. Só que eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Quando eu decidi viver isso de maneira integral, eu disse, Deus, eu só te peço uma coisa, não me deixa ser humilhado. Não me deixa ter que pedir dinheiro pro meu pai pra pagar uma luz. Então, Senhor, traz a provisão. E aí, casal novo, a gente morava numa kitnet na época. E aí, chegou um mês que eu fui pregar numa igreja. Era final do mês, a gente sempre fechava a nossa planilha, né, no final do mês. Eu preguei sábado e domingo numa igreja. Eu vou falar valores porque não é ofensivo. Me abençoaram com uma oferta de R$600 na época. E aí eu fui pra casa, coloquei todo o dinheirinho que a gente tinha do mês, do que a minha esposa ganhava, do que eu havia recebido, tanto pelo meu trabalho como já no que eu fazia. E faltou R$300, cara, pra pagar uma conta. Então naquele outro dia, como eu nunca aceitei ficar com o nome sujo, eu ia ter que passar pela humilhação. Certo. De pedir pro meu pai o que eu havia pedido pro Senhor, que era a única coisa que eu não queria viver mais. Porque eu queria desfrutar da provisão dele. Sim. Cara, naquele dia eu me lembro que eu e minha esposa dobramos o joelho no nosso sofá. Cara, pra mim a cena é muito real, porque eu me lembro exatamente de como era na minha casa. Nós dobramos o joelho e eu disse pro Senhor, Senhor, eu só te pedi uma coisa, Jesus, que eu não queria passar essa humilhação. Senhor, eu não quero ser humilhado, Jesus. Se o Senhor não fazer, vai acontecer exatamente o que eu te pedi que eu não queria. Sabe? Em outras palavras, eu estava dizendo pro Senhor, o Senhor me prometeu. O Senhor ouviu a oração e não falou nada. Então o Senhor consentiu. Porque ainda não entendia que o silêncio não era a resposta, né? Bom, resumindo. Chegou no outro dia, eu fui pra rádio trabalhar. E terminei o meu programa, era um programa das 2 às 4. E chegou um cara lá na rádio. E era o líder da igreja da noite anterior. E aí ele chegou, bateu a campainha, a nossa recepcionista me chamou e falou, tem um cara que quer falar com você. Eu falei, claro, eu saí do ar, vou lá ver o que é. Cheguei lá, era o líder da noite anterior. Daí ele olhou pra mim e falou assim, irmão, quero te pedir perdão, cara. Eu falei, mas por quê? Porque ontem, quando eu falei pro nosso pastor a oferta que a gente tinha dado pra você, ele falou que era muito pouco. Então, irmão, eu trouxe o que faltou. E ele me deu um envelope. Aí eu abri assim a primeira parte do envelope, tava escrito, a bênção continua. Eu não abri por delicadeza na frente dele o envelope pra saber quanto tinha, mas eu corri no banheiro, cara, e abri o envelope e tinham exatamente R$300, que era o que faltava da conta. Cara, eu caí num choro, assim, dentro da rádio, dentro do banheiro da rádio. E aí naquele dia eu entendi uma verdade, cara. Que quando você tá vivendo na dependência do Senhor, o que vem hoje, vai hoje e não sobra pro outro dia. Viver de provisão é viver de uma dependência diária. A Bíblia diz que o povo do deserto, que foi tirado do Egito para a cidade, para Canaã, que era a terra prometida, viveu 40 anos com o maná caindo do céu. Ou seja, a comida caía do céu todos os dias. O povo acordava e a comida estava lá, no chão. Então eles comiam e a lei era, se vocês guardarem para o próximo dia, vai estragar. Então não guardem, porque no outro dia Deus vai prover novamente. Olha que coisa linda. Se passaram 40 anos, Moisés morreu, Josué entrou com o povo na terra prometida. No dia que eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que o maná parou de cair do céu. E aí a Bíblia diz, e naquele ano eles colheram da terra que estavam, sabe, acampados. Ou seja, a provisão acabou. E agora era a época dos celeiros. Os celeiros estavam cheios. Se encheriam com o fruto da terra que Deus havia prometido. Ou seja, tem tempos que Deus vai colocar você num período de muita dependência. Que você vai depender dele pra tudo. Mas também vai chegar o dia que ele vai te levar pro lugar aonde ele te prometeu. E aí você não vai mais precisar da provisão diária. Só que a reflexão que fica é, no tempo da provisão, é o melhor tempo de relacionamento com Deus da nossa vida. Porque a gente vai precisar no outro dia de novo. Então a gente não abandona ele. E o tempo dos celeiros cheios são os tempos mais perigosos. Porque a gente começa a pensar que não precisa mais dele. Porque a gente tem um recurso, porque a gente tem um contato, porque a gente conhece as fontes. Só que é nesse dia que a gente se perde.
e que a gente precisa recobrar o coração de quem estava lá no deserto, quando ainda faltava o recurso, quando a gente precisava orar para que aquilo viesse. Então não importa a estação que você esteja, você depende de Deus, nós dependemos do Senhor sempre, entende? Então isso é uma das coisas mais satisfatórias do Evangelho, saber que mesmo não dependendo, escolho depender dele e por conta disso atraio o favor de Deus sobre a minha vida de uma maneira sobrenatural, sabe? Falando demais, cara, desculpe. Cara, animal. Você tem medo, Dave? Tenho. Tenho medo como qualquer pessoa. Agora, eu não posso ser escravo desse medo só, sabe? Você pode ter medo, mas você não pode deixar o medo dominar as suas decisões, os seus movimentos. Não pode deixar ele te paralisar. Certo. Então o medo é inerente ao ser humano, faz parte da nossa essência, né? Faz parte da gente. Agora, quando o medo te domina, aí você tá com sérios problemas, porque daí ele paralisa você.